É a última mensagem da semana das primícias, né? E eu percebo também, quando a gente fala semana das primícias, as pessoas às vezes ficam um pouquinho confusas, achando que tem a ver com a mordomia cristã, ou pensa que é outra coisa também. Vamos definir bem para que todo mundo fique por dentro. A semana das primícias, o que são as primícias? Os primeiros frutos, né? Mas quais pequenos frutos a gente está falando, Juninho? Dois. Dois tipos de frutos. Os primeiros são o seguinte: a gente tem evangelismo no Natal, no Ano Novo e no final do ano também. Novembro e dezembro tem evangelismo. E aí, essas pessoas com as quais a gente trabalhou novembro e dezembro, né? É um momento de ter batismos na igreja, tá bom? A Semana das Primícias serve para isso, então. Combinado? Esse aí é o primeiro motivo. Essas são as primícias, os primeiros frutos do ano que nós entregamos para o Senhor. Vidas salvas em Cristo Jesus. Amém? Amém. Esse é o principal motivo. Então se prepare para isso. Que vai chegar nesse ano de 2026, novembro, dezembro, nós vamos fazer evangelismos e aí a gente quer apresentar essas pessoas para Jesus logo no começo do ano, em janeiro. O segundo, sim, né? Aí a gente vai falar dos primeiros frutos, das primeiras bênçãos que você recebe durante o ano. Então é um momento especial de você preparar uma oferta, é um momento especial de você preparar uma oferta ao Senhor e entregar os primeiros frutos para Ele. Nossa, Juninho, mas janeiro é um mês que a gente tem tanta despesa, né? IPVA, IPTU, matrícula da escola e tudo, né? E não é bênção você ter condições de suprir todas essas necessidades? É muita bênção. É um momento de agradecer o Senhor, entregar os primeiros frutos. Se prepare para isso também durante a semana das primícias. Combinados? Esses são os frutos. Os primeiros frutos que o Senhor nos dá é o que a gente entrega. E também uma semana onde a gente vai ouvir mensagens especiais com os anciãos. Em qualquer igreja que você for, é o ancianato que vai estar pregando. Tá bom? É a semana dos anciãos nas igrejas. Aqui sempre a gente tem ancião trazendo mensagem, né? Ou da nossa igreja, ou de outras igrejas, né? Mas é a semana de evangelismo do ancianato. E hoje a gente está finalizando. Então, ontem a gente ouviu o Wesley pregando sobre oração, né? E eu vou aproveitar também e pedir oração pelo irmão Wesley, né? Ele está enfrentando um problema aí de saúde, faz aí uma semana, né? Vinha sentindo muitas dores e descobriu um problema sério de saúde. Está tratando já foi no médico. Mas vamos orar por ele, né? Hoje ele até queria estar. Hoje tem o concílio dos anciãos que está acontecendo, né? Robson está lá. A gente vai lá para lá à tarde também. E ele ligou triste porque não conseguia ir, porque está sentindo algumas dores fortes, mas está cuidando. Mas peço oração para o nosso irmão Wesley para que esse problema passe rápido, né? Sabe, irmãos, tem coisas importantes que a gente tem que desenvolver na nossa vida cristã, na nossa caminhada cristã. Hoje a gente vai falar, talvez, do principal. Tem uma cultura do céu, existe uma cultura do reino. E nós que estamos indo para lá, precisamos viver essa cultura do reino de Deus. A cultura do reino de Deus é formada por valores que são eternos. Valores que nós vamos levar daqui para o céu. E quando eu falo para vocês assim, qual é a única coisa que nós vamos levar daqui para o céu? O que vocês respondem para mim? O nosso caráter. Muito bem, isso não vai mudar. O seu corpo vai mudar. A sua mente vai mudar em alguns aspectos. O seu entendimento vai mudar. Talvez mude o seu cabelo, talvez mude a cor dos seus olhos. Estou só imaginando, tá bom? A sua altura vai mudar. O seu peso vai mudar. Então, se você está meio desconfortável e descontente, o seu peso vai mudar, tá bom? Eu não sei se a gente vai ter asas ou não.
Não sei, talvez sim. Muita coisa fisicamente vai mudar, mas a sua mente vai ser a mesma. O seu caráter, quer dizer, a sua mente vai mudar alguns aspectos, eu falei, né? Mas o seu caráter vai ser o mesmo. E o que molda o nosso caráter são algumas coisas. E algumas dessas coisas que moldam o nosso caráter são chamados de valores. Valores. Valor é aquilo. Quando eu falo de valor, vocês sabem, né? O que tem valor e o que não tem valor. Se eu falo em aspectos financeiros, é algo barato e é algo caro. Os valores mentais e morais são as mesmas coisas. Tem coisa que tem valor. E aquilo que tem valor, o que você faz com aquilo que tem valor? Você tem um item aí no seu bolso. Tá, pega o celular, que todo mundo tem aí. O celular tem um preço, não tem? Todo celular é caro, dependente do preço dele. Você cuida do seu celular? Cuida, porque ele tem um valor e você não quer desperdiçar ele, tanto que quando cai no chão e quebra, você fica triste, né? Não só pelo valor financeiro do aparelho do celular, mas pelo que tem lá dentro, né? Carrega muitas coisas, os seus cartões de crédito, as mensagens com a família, mensagens de trabalho que você não quer perder, né? Vídeos e fotos especiais que você tira nos aniversários da família, ou em encontros especiais, ou na igreja, tem um valor para você. Os valores que nós vamos falar aqui nessa manhã, gente, são valores eternos, coisa que nós vamos carregar daqui para o céu. Então a gente tem que cuidar muito bem disso, sim ou não? Sim, cuidar com toda a sua força. Outro dia a gente estava em casa almoçando e é uma bênção poder almoçar com a família no sábado, né? É o único dia da semana que a gente consegue fazer isso, na minha casa pelo menos. E junto com meus pais, com a minha mãe, com os meus irmãos e sobrinhos. E os amigos que às vezes estão juntos, né? É uma bênção de Deus na nossa vida. Agradeço muito por isso. E alguém estava falando sobre o futuro das crianças. O que será que vai ser? Né? Olhava para a Alice, para o Lucas, para o Mateus, para o Heitor. O que será que eles vão ser daqui a pouco? E alguém falou alguma coisa, outro falou alguma coisa. Ah, ele queria ser tal coisa, queria ser tal coisa. Né? Os pequenininhos ainda não entendem disso. E a Ingrid falou um negócio que me chamou a atenção. Ela falou, ó, eu só quero, eu estava falando do Heitor naquele momento, que ele seja um homem bom. É o pensamento dela. Ela falou, independente, ele pode ser um médico ou ele pode ser um funcionário simples de algum lugar, mas que ele seja um homem bom. Né? E para que o Heitor, para que o menino e para cada criança da nossa igreja sejam pessoas boas, ele precisa receber valores da sua família. Aqui na igreja, nós somos uma família. E nós precisamos passar para todos que estão junto conosco valores eternos. Por isso que a igreja é uma escola também, gente. Algumas vezes eu fico pensando, poxa vida, as pessoas às vezes não entendem alguma coisa. Eu vou dar um exemplo para vocês. Um exemplo muito simples. Nos almoços da igreja, a gente procura, não é proibido, tá bom, gente? Mas a gente procura não usar carne, não usar refrigerantes. Por quê? Porque é melhor que você não use carne e você não use refrigerantes. Ah, mas na minha casa, na casa de todo mundo aqui usa. Tá certo. Mas na igreja a gente precisa aprender o que é melhor. Estou dando um exemplo, tem tantos outros que eu poderia dar, tá bom? Estou dando um exemplo muito simples, até para tirar a dúvida de alguém, né, com relação a isso. Por quê? Exemplo, testemunho. Se você quer fazer diferente disso, é você e Deus. Mas na igreja a gente precisa ensinar o que é certo. Então não dá para a gente falar para ser de outro jeito. E, meus irmãos, hoje a gente separou um dia para relembrar. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia, porque a gente vai ler um monte de verso agora, tá bom? Nem é o meu estilo de pregação, esse, como se fosse um estudo bíblico, né? Já preguei tantas vezes aqui, vocês já estão enjoados de me ouvir pregar.
Mas hoje é como se fosse um estudo bíblico. Mas não vamos chamar de estudo bíblico, não. Vamos chamar de um dia de lembretes. Um dia para a gente não esquecer quais são os nossos valores. O que é de importante que Deus quer que eu tenha na minha vida, que eu passe para os meus filhos e que a gente passe um para os outros. Quando a gente está junto aqui na igreja, quando a gente está na escola sabatina, quando eu estou sentado na mesa, comendo pão junto com vocês, quando a gente está jogando futebol ou quando a gente sai para confraternizar. Quais são os valores que devem mover a nossa vida, que a gente deve conversar e passar uns para os outros. Combinados? Combinados. Vamos para a Bíblia então? Vamos para a palavra de Deus, a gente vai caminhar um monte lá agora, né? E por que é importante a gente ter esse dia para relembrar, gente? Nesse mundo de pecado que a gente vive, né, os valores são distorcidos. O mundo não tem os valores eternos, mesmo que existam pessoas boas, né? Porque o mundo apela para que a gente se empenhe naquilo que é carnal, não naquilo que é espiritual. E o mundo vai gritar alto isso. E a gente vai ouvir. E a gente vai passar a pensar que aquilo que o mundo está falando são os melhores valores para a nossa vida e para a nossa família. Né? E do que você está falando, Juninho? Eu estou falando de propriedades, eu estou falando de dinheiro, posses, conta bancária poupuda, né? Parece que nos dão segurança essas coisas. O mundo fala que isso te dá segurança. Mas quando a gente pensa nos valores do reino, você começa a entender que isso tudo é ilusão. É ilusão. A gente veio para o mundo sem nada. E a gente já definiu que a única coisa que nós vamos carregar daqui é o nosso caráter. Ninguém vai levar um centavo, uma moeda. Um pedacinho de terra do terreno. Não, a gente não vai levar. O que Jesus nos prometeu, a vida eterna, a gente recebe somente crendo nele e tendo os valores eternos no nosso coração. Né? E a gente só vai receber o que existe de mais importante se a gente entregar a vida a ele. Se a gente viver os princípios eternos. E muita gente está menosprezando a vida eterna porque considera as coisas desse mundo mais importantes. Esses valores estão equivocados, meus irmãos. Vamos para a Bíblia? Mateus. Eu vou pedir para alguém. Ô Josi, faz o favor, trabalha aqui com a gente hoje. Leva aqui o microfone para algumas pessoas. Se você. Vai aparecer na tela o verso, tá bom? Mas você pode ler na sua Bíblia também. O Josa vai fazer esse favor para nós, para que todos em casa também escutem a leitura. Primeiro verso, lá em Mateus 19, capítulo 16. Levanta a mão aí quem queria ler, que o Josa vai levar o microfone, você lê bonito aí, para que todos possam ouvir, aqui em casa também. 16 até o 22, tá bom? Vai passando na tela aqui. E eis que alguém, aproximando-se-lhe, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que perguntas acerca do que é bom? Bom, só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra a teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me.
Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. O jovem rico, obrigado, meu irmão, obrigado. O jovem rico, né? Queria ter um tesouro celestial. Ele tinha esse desejo. Ele procurou Jesus, e isso não é uma parábola, tá bom, irmãos? Um encontro real que aconteceu. Queria o tesouro celestial, mas ele desejava igualmente o tesouro celestial, as vantagens temporais, as riquezas que a vida trouxeram para ele, né? E ele se entristeceu quando Jesus falou para ele que haviam condições para que ele herdasse a vida eterna, né? Ele queria a vida eterna, mas ele não estava disposto a fazer nenhum sacrifício para aquilo, né? O custo da vida eterna para ele pareceu alto demais. Por isso ele se entristeceu, meus irmãos. Desejado de todas as nações que fala isso para nós, na página 520. E nesse mundo, meus irmãos, tem muita gente que se assemelha ao jovem rico, né? Anelam, querem, desejam ter a vida eterna, mas não estão dispostos a colocar Jesus em primeiro lugar, né? Nunca é pedido para alguém que abandone as suas riquezas. Não é pedido isso, né? Mas o jovem rico, meus irmãos, tinha feito das riquezas dele o seu Deus. Esse era o problema do jovem rico. Por isso que Jesus pediu aquele para ele: ó, esse Deus que você tem, que é o seu dinheiro, você precisa abandonar. Vir me seguir. Aí você vai herdar o reino eterno. E quando a riqueza era o Deus para aquele homem, para aquele jovem, né, ele estava transgredindo o mandamento de Deus. Que ele achava que guardava todos. Ele falou: não, eu tenho guardado todos. Não terás outros deuses diante de mim. Ele era um transgressor de um mandamento. E por isso, ele não podia herdar o reino de Deus se não se livrasse daquele ídolo. Próximo verso, próximo valor. Lucas capítulo 12, verso 19 e verso 20. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? A gente vê nessa parte da Bíblia que, obrigado Rafinha, que esse homem tinha feito uma provisão para o futuro dele, né? E ele colocou a segurança dele toda naquele recurso que ele tinha guardado, nos bens temporais, naquilo que passa. Meus irmãos, não é errado fazer provisão para o futuro. Aliás, a gente precisa incentivar todos a terem reserva de emergência, plano de saúde e seguro de vida. São as coisas que você precisa pensar para o seu futuro. Reserva de emergência, 6 meses da sua despesa mensal. Essa é o que chama de reserva de emergência. Plano de saúde você sabe e seguro de vida você também sabe, tá bom? Nem todo mundo consegue isso, nem todo mundo, eu não tenho, né? Mas é o que a gente deve buscar, tá bom? Mas isso não pode ser o nosso Deus. A sua segurança não pode estar toda nisso, né? Então, é errado fazer provisão para o futuro? Claro que não, né? Mas se a sua fé estiver nisso, a sua confiança estiver nisso, está errado. Esse é o valor que eu quero passar aqui para vocês com relação a isso, tá bom? Porque quem faz isso desconsidera Deus da sua vida. Ou Deus vai deixar faltar, ou Deus vai deixar sua família passar fome, né? Sabe o que aconteceu com esse homem aqui, que está dado esse exemplo? A riqueza dele não podia o salvar da morte. Mas Jesus poderia ter lhe dado a vida eterna se ele tivesse colocado Deus em primeiro lugar. Dá para entender bem qual que é o valor que está sendo tratado aqui? Vamos para outro então. Mateus capítulo 6, 19 e 20.
Mateus 6, 19 e 20. Quem lê para nós, por favor? Levanta sua mão aí que o Josa leva o microfone. Tá lá o Bruno lá no finalzão. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e os ladrões não escavam nem roubam. Vocês estão assistindo o jornal, vocês estão vendo a internet. Vocês viram uma encrenca que deu com um banco chamado Banco Master? Quem viu aí? Alguns, a maioria viu, né? Tá tendo agora uma caminhada de políticos lá para Brasília, estão indo a pé, tem que fazer alguma coisa com o Banco Master. Muito bem. Muita gente perdeu dinheiro com o Banco Master porque era um banco que oferecia um retorno mais alto do que o mercado oferece. Então parecia interessante colocar o dinheiro no Banco Master. E muita gente perdeu muito dinheiro. Se você tinha até 250 mil lá, o governo vai te devolver. Através do FGC. Muito bem. Mas se quem tinha mais de 250 mil, o que passou de 250 mil virou poeira. Dá para entender a caminhada agora? Né? Estão caminhando querendo o dinheiro deles. Né? Ou algum de nós aqui, Deus abençoe que sim, tinha mais de 250 mil no Banco Master. Nem 10 reais. Pronto. Então você não está nem aí com isso, né, Silvio? Banco Master para Silvio? Podia ser. Enfim, meus irmãos, eu gosto muito desse verso porque ele fala um negócio muito interessante. Vamos guardar tesouro aonde a traça não come, né? Aonde a ferrugem não corrói. O Fábio uma vez contou a história do pai dele, guardou um dinheiro em cima do forro da casa. Dá para imaginar o que foi que aconteceu, né? Quem foi que comeu lá, Fábio? Não lembra? Então foi outra pessoa, não foi o Fábio. Estou colocando na conta do Fábio. Foi outra aqui, viu, gente? Que contou para mim que o pai colocou o dinheiro guardado aqui, né? Pombos ou fazer ninho. É isso aí, o rato come, é isso que acontece, gente. Né? Os tesouros desse mundo, então, são corruptíveis. Isso vocês sabem muito bem. Né? Mas o tesouro que Jesus oferece é absolutamente seguro, meus irmãos. O Banco Master não vai levar. Você não precisa colocar no FGC para te garantir. Né? Vamos descansar, então, nos tesouros do céu. Vamos descansar em Deus. E saber que a nossa garantia está nele. E ele não vai falhar. Tá bom? Ele não vai falir, ele não vai quebrar, ele não vai sumir e não vai dar golpe em ninguém. Combinados? Vamos colocar a confiança em Jesus e viver para ele. Marcos 8:36. Marcos 8:36. Quem lê para nós? Aqui na frente, ó. Estamos aqui pela frente. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Outro verso muito bacana que tem na Bíblia sobre os nossos valores. Aqui Jesus compara duas formas de vida, tá bom? Até mesmo se possuíssemos o mundo inteiro. Quem é a pessoa mais rica do mundo hoje? Tá mudando, né? O Bruno tá falando que é ele. Elon Musk, Jeff Bezos, né? E fica revezando entre esses homens aí. Mesmo com a riqueza deles somadas, meus irmãos, ele não pode comprar a eternidade. Eles não podem comprar a eternidade. Se alguém perde a vida eterna, perdeu tudo. Deixa eu falar um negócio para vocês. Talvez eu já esteja na metade da minha vida. Eu espero que pelo menos na metade eu esteja. Que eu viva mais 40, pelo menos. Mas tem gente que tem um pouco mais de idade que
que a sua vida vai terminar em breve. Passa rápido demais. Passa rápido demais. De que valeu o seu tesouro terrestre? Se a sua vida vai acabar daqui 30, 20, 10, 5. Claro que a minha vida pode acabar hoje, né, meus irmãos? Vocês estão entendendo o exemplo. Mas é rápido, é curta. De que vale o nosso tesouro? Filipenses 2, 5 a 8. Quem lê para nós? Levanta a mão aí que o Josa leva o microfone. Ali, Cleide. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Foi um verso que nós tratamos na lição de adultos dessa semana, não foi? Meus irmãos, esse verso deixa uma pergunta para nós. Até onde Jesus esteve disposto a ir por nós? Até onde? Sabe, meus irmãos, ele aceitou deixar de ser Deus, tornar-se homem e morrer por nós. Ele estava preparado para morrer por nós, derramou o seu sangue para cobrir os nossos pecados, não os pecados dele. E em troca, ele pede que nós vivamos por ele. Tem um pedido sim, meus irmãos. Tem um pedido. Que nós vivamos por ele. Para o nosso bem eterno. Porque se não fizermos isso, infelizmente eu preciso falar para você que a gente está perdido. É assim que funciona. Jesus tem os seus valores claros igual o cristal. É muito claro o que ele nos pede, o que ele fez e os valores dele, e o que ele esteve disposto a pagar, o preço que ele esteve disposto a pagar. A vida dele, para que nós tivéssemos a vida eterna. Mateus capítulo 5, verso 6. Muito importante esse valor, meus irmãos. Ainda mais nos dias de hoje. Quem lê para nós? Mateus 5, 6. Quem quer ler, levanta a mão aí, por favor. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Meus irmãos, a justiça tem que ser o nosso desejo. Quando alguém falar da gente, falar assim, quem é você, Auriane? Você vai se apresentar e falar, mas eu sou alguém que busca justiça nesse mundo. Tem que ser o desejo que toma o nosso ser. Não tem nada mais importante do que a gente buscar, meus irmãos. Se buscarmos completamente a verdade, a gente vai receber essa verdade. E a justiça é diferente para diversos tipos de pessoas, para diversas culturas. Qual é a justiça do reino de Deus? É essa que a gente tem que buscar. É só aprender com Jesus que você vai aprender como é que você é justo. Não levar vantagem em cima dos outros, do seu funcionário ou de alguém que preste um trabalho para você. Não queira tirar vantagem. Não queira fazer um negócio onde você sabe que o outro está perdendo. Mas você vê uma vantagem ali. Alguém precisa vender uma propriedade desesperadamente. Ele precisa de algum dinheiro naquele momento. Você fala, é agora que é a hora de eu fazer negócio. Porque ele está vendendo pelo valor que não vale. Isso aqui vale 100 mil, mas ele está tão desesperado que ele está vendendo por 50 mil. Sinceridade, meus irmãos, é certo você fazer um negócio assim? Não é esse o valor do reino de Deus. Vocês estão entendendo o que a gente está tratando aqui? Aos olhos do mundo, você fez um baita negócio, Jaels.
Você fez um baita negócio, valia 100 mil. Você pagou 50, cara. O cara estava desesperado porque o filho dele está doente. Ele precisava desses 50 mil para pagar a despesa do médico. É certo isso? Não é certo, meus irmãos. Desculpa. Vamos pensar nessas coisas. Vocês estão entendendo que a justiça do reino de Deus vai te cobrar isso? Vai te cobrar isso. Explorou alguém, pagando o que não era certo? O serviço dele valia 50, você pagou 30? Não é isso que Deus espera de nós. Jeremias 29, verso 13. Quem pode ler para nós, por favor? Verso lindo, lindo, lindo que tem na Bíblia. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Não há dúvida, meus irmãos, os bens eternos têm elevada prioridade, né? Tem muitas coisas nessa vida que nós devemos fazer que não são espirituais, tá bom? Nosso trabalho, tá bom? Não vou espiritualizar isso aqui agora, tá bom? Né? Eu vou dizer, Bruno, que cortar cabelo e fazer barba, né, é uma atividade espiritual? Não, é trabalho, ok? Você tem que fazer para a honra e glória de Deus? Sim, mas não é uma atividade espiritual. Cuidados e afazeres domésticos não é uma atividade espiritual, tá bom? Não vamos espiritualizar também o que não é para ser espiritualizado. Mas a gente deve se envolver nisso com todas as nossas forças. Fazer bem feito. A maneira como nós realizamos os nossos afazeres cotidianos, meus irmãos, pode ser um excelente testemunho cristão. Não é uma atividade espiritual, mas você pode testemunhar enquanto corta o cabelo de alguém? Claro que sim. Quando eu vou lá cortar o cabelo com o Bruno, a gente fala de coisas espirituais. Né? Sim ou não, Bruno? Verdade. Falamos de coisas espirituais. Por que não? Nos afazeres domésticos, você pode fazer? Claro que sim. Né? E apenas, meus irmãos, quando essas coisas ocupam o lugar mais importante, é que a gente está buscando a Deus de todo o nosso coração. Tá bom? E quando as coisas espirituais ocuparem o topo da lista da sua vida, você está acertando o alvo. E não tem nada para temer. Combinados? Mateus 13, 44 a 46. Próximo valor. Quem lê para nós? Sua mãe lê? Posso ler, Júnior? Lê, faz favor, O Júnior. reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu e, transbordando de alegria, vai, vende tudo que tem, compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo que possui e a compra. Nessas duas parábolas que foram lidas ali, do campo e da pérola aqui, meus irmãos, quanto é que esses homens estavam dispostos a sacrificar para comprar o campo com tesouro e a pérola de grande preço? Quanto? Quanto eles estavam dispostos a sacrificar? Tudo. O reino dos céus é semelhante àquele que quer comprar o campo, é semelhante à pérola de grande valor. Nessas parábolas, meus irmãos, o campo representa a Escritura. O tesouro é o Evangelho. E a pérola de grande preço é Jesus Cristo. Quanto a gente está disposto a gastar para comprar isso? Quanto? Quanto você está disposto a colocar? Dinheiro não paga. Dinheiro não paga. Para começar a negociar com vocês, dinheiro não vai pagar. E aí, o que mais você tem para colocar nessa negociação, Josi? O que mais você coloca? Nós temos que entregar tudo, o nosso coração, a família, os bens, tudo que a gente tem. Muito bem. Mateus 10, 37 a 39. Mateus 10, 37 a 39. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim.
E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. Vocês lembram que eu falei para vocês que os valores do reino de Deus são claros, cristalinos. Tem um valor aqui pesado, mas é importante você entender. Quem ama seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, qualquer coisa mais do que a mim, não é digno de mim. Quando fala que não é digno de mim, quer dizer que você não vai recebê-lo. Se você não recebê-lo, você não tem a vida eterna. Então, meus irmãos, quando um membro da nossa família aceita a verdade bíblica e outro não, tem um conflito imediato ali, não tem? Existe um conflito ali, né? O primeiro pensamento é esquecer. Vamos seguir com a vida como antes, né? Mas a consciência não vai permitir, meus irmãos. Alguns entendem que a paz é melhor, né? E outros entendem que o raciocínio correto exige que a gente enalteça Jesus e a sua verdade como mais importante. E Jesus sabia que esses problemas iriam acontecer, né? Ele falou, não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Está um pouquinho mais adiante desse verso. A aceitação do evangelho, meus irmãos, vai gerar conflito na sua vida, inclusive na sua vida familiar. Vai gerar conflito, né? Porque o nosso desejo é que nossos familiares também aceitem Jesus, Silvio. Você sabe o que eu estou falando, você quer, você teme, você briga. Gera conflito, sim ou não? Claro que sim. Claro que sim. Né? E deixa eu falar um negócio para você. Se você não gerar esse conflito, você vai abaixar o seu padrão. Você vai baixar os seus valores. Você vai começar a aceitar o jeito que o outro vive. Tá vendo o outro se perdendo, indo para o caminho errado, e você vai deixar? Não, você não vai deixar. E se você não deixar, Val, o que vai acontecer? Briga, treta, conflito. E você fala, perdi a paz no meu lar por causa de Jesus. Né? Mas relaxa, porque é preciso que isso aconteça às vezes. Por que é preciso que isso aconteça? Para o nosso bem, para o bem da sua família. Né? Não fuja desse conflito, tá bom? Não fuja desse conflito. Esse é o valor. João 12, 42 e 43. Quem vai nessa leitura? João 12, 42 e 43. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga. Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Aqui tem um negócio muito interessante nos dias de hoje. A gente está totalmente exposto nas redes sociais, em tudo quanto é lugar. Esse culto aqui é transmitido, todo mundo está vendo. No que eu acredito e no que eu confesso, né, que eu tenho fé em Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Nesse momento, quem não ama Jesus está me odiando. Nesse momento, quem não ama Jesus está me odiando porque eu sou do lado contrário. E a vocês também, né, que estão aqui hoje. Meus irmãos, é uma tragédia quando a gente não se posiciona firmemente pelas convicções que nós temos, que nós acreditamos, naquilo que a gente pensa e na onde a gente está colocando a nossa fé. Eu sou crente, mas eu não quero que ninguém saiba não, né? Quero que ninguém saiba não, irmão Neus, deixa quieto, eu sou crente lá na igreja. Vou lá quietinho, entro na igreja, devolvo o dízimo, canto, oro, na hora que eu saio daqui, o que você é? O que você é? Ah, eu sou cristão. Sou cristão, né? Às vezes a gente faz isso. Gente, isso é uma vergonha para nós mesmos, né? Essa pessoa necessita orar, rogar, pedir coragem para Deus, pedir que Deus tire a vergonha, né, que você tem de Jesus. E lá no tempo de Jesus, as pessoas não se posicionavam por causa de medo e vergonha de quem? Dos líderes. E aí você tem vergonha do seu chefe, de falar que você é adventista,
e que você não vai trabalhar no sábado, quando ele pede, porque você é adventista. Você fala, não, porque no sábado eu tenho outra coisa lá, né, que eu faço lá com a minha família, tem um trabalho lá com a minha família. Quantas vezes a gente já não viu isso acontecer, né? A gente teme os parentes, teme os amigos, os líderes. O que essas pessoas vão pensar se eu me posicionar do lado de Jesus? Falar que eu guardo os mandamentos, que eu não como carne de porco, que eu não tomo cerveja. O que vão pensar de mim? Jesus e a verdade precisam ser a coisa mais importante na nossa vida, meus irmãos. Apocalipse 21, verso 8. Muitos versos hoje, né? Apocalipse 21, verso 8. Quem lê para nós? Eu vou ler. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe é o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças, cheio das últimas 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, a Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Isso aí. Obrigado, Josa. Aqui tem uma lista, meus irmãos, de pessoas que não vão entrar na terra gloriosa. No começo desse verso aqui, né? Covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras, mentirosos. Os primeiros da lista são quem? Os temerosos ou os covardes. Aqueles que não se posicionaram do lado de Deus. E aqueles que praticam covardia com outras pessoas. Ser temeroso e covarde aqui não é ter medo de barata não, tá bom, gente? Isso todo mundo tem. Não é isso. Ah, mas eu tenho medo de ir em certo lugar. Também não é isso que está tratando aqui, tá bom? Isso aqui está tratando aqueles que têm medo de se posicionar ao lado de Deus ou que praticam covardia com outras pessoas, né? Por quê? Porque são essas pessoas que vão se render no tempo de provas, de provação. São descrentes, não exercitam a fé, poderiam ter a vida eterna, mas temem ser ridicularizados por amigos, por parentes, né? Não são pecadores que ficam aí escandalizando os outros, não. Não são criminosos, não são assassinos, não são adúlteros, não são alcoólatras, não. Né? Não são. São simplesmente temerosos. Só que é muito claro aqui que eles não vão entrar no reino de Deus. Não vão entrar. Sabem o que é certo, mas têm medo de colocar em prática. Pelo que ele pode perder. Eu vou perder alguma coisa aqui, Júnior, se eu me posicionar do lado de Deus. Talvez eu perca meu emprego. E aí eu não me posiciono. Eu tenho medo, né, de ficar do lado de Jesus e perder algo que eu goste aqui. Né? Meus irmãos, tem um custo se posicionar ao lado da verdade. E você, a gente precisa pagar esse custo, precisa pagar esse preço. Né? É um preço que não vai ser pago pelos covardes. Você entende aqui agora o que é covarde? É alguém que não está disposto a pagar esse preço. Vão ficar de fora do reino de Deus, junto com aqueles outros tipos de pecadores que estão descritos aqui, os assassinos, os idólatras, os alcoólatras. 1 Pedro 3,17. 1 Pedro 3,17. Vocês estão cansados já? Tem mais 2 versinhos só. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Você lembra, Lucinha, do que a gente está tratando aqui, né? Valores. Valores do reino de Deus. Se for da vontade de Deus, o que é para acontecer? É melhor que você sofra praticando o bem do que pratique o mal. Deus deseja isso para nós? Se for bom para nós, sim. Está escrito aqui.
Está escrito aqui, Viviane. Deus não prometeu eliminar as provações e os sofrimentos. Não. Né? Se isso vai fazer você ficar no caminho, Deus mesmo vai colocar provação e sofrimento na sua vida, para você não se afastar. Tá bom? E vai te ajudar a suportar. E vai te ajudar a suportar. E no dia em que as provas e dificuldades forem eliminadas, sabe o que vai acontecer? O fiel vai receber a sua recompensa. É isso, meus irmãos. É disso que tratam os valores do reino de Deus. 1 João 1:7. 1 João 1:7. Lindo verso também. Daiane aqui na frente. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Muito bem. Quando a gente anda sobre a luz da verdade, então, André, a gente desfruta do companheirismo de outros crentes, de outros que também estão andando em luz, né? De outros que estão andando, né? Que foram purificados pelo sangue do Cordeiro. É gente boa para você andar junto. É gente boa para você andar junto, né? Vamos então nos regozijar nisso, meus irmãos, né? No sangue de Jesus que nos purificou de todo pecado. E ande com quem também está vivendo essa verdade. Mateus 19, 27 a 29. Mateus 19, 27 a 29. Quem lê para nós? Último verso que eu vou pedir para vocês lerem. Então lhe falou Pedro: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhe respondeu: Em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Nada está perdido quando a gente aceita Jesus e a sua verdade, meus irmãos. Mesmo que você sofra percas físicas, financeiras. Antes, a gente ganhou o mais importante: paz mental, felicidade, segurança da vida eterna. São apenas algumas das bênçãos que eu estou numerando aqui, né? E a gente vai receber o dobro disso ainda quando a gente receber a vida eterna, quando formos salvos, né? Essas são bênçãos por abandonar algo e seguir a Jesus. O verdadeiro cristão, meus irmãos, não se arrepende da sua decisão, mas se regozija no Senhor. Vão vir provas para o nosso desenvolvimento de caráter, para a gente provar os valores do reino. Vão vir provas. E Deus vai estar perto em todo o processo. Não queira fugir do processo, porque ele vai acontecer, né? Jesus não pode aceitar uma vida dividida, meus irmãos. E ele disse que é impossível servir a dois senhores. Então não dá para você atender lá e atender cá. Não dá. E ele não vai aceitar. Por último aqui, Mateus capítulo 6, verso 9. Eu vou ler essa para nós. Vou ler essa para nós. Aqui tem a oração mais difícil que você pode fazer na sua vida. E eu vou explicar para você o valor do reino de Deus que está embutido aqui nessa oração do Pai Nosso que Jesus nos ensinou. Pai Nosso que estás nos céus. Mas antes, deixa eu lembrar para vocês uns versos antes, aqui. No verso 6, verso 6, coloca aí para nós, Caio, por favor, para que todo mundo veja. 6, verso 6. Antes de Jesus falar a oração, ele falou aonde? Né? Ele falou assim, ó: porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto. E o teu pai, que está em secreto, te recompensará. Vocês entenderam, né? Como é que Jesus explicou para você orar essa oração, né?
Lá no seu quarto, você sozinho, tá bom? E aí, você vai orar o Pai Nosso. Mas aí, Madalena, eu estou sozinho aqui no meu quarto. Por que eu estou orando o Pai Nosso? O Pai é meu. Estou sozinho aqui, é só o meu Pai, né? Então eu vou falar, Senhor, Jesus, né? E ele vai falar, fala, Juninho. O Pai Nosso, meus irmãos, se eu estou sozinho, é porque é para você entender que o Pai não é só seu, não é só meu, agora é nosso. É de todos nós aqui. Nós não estamos mais sozinhos nesse mundo, nós temos uma família. Eu estou orando por nós todos nesse momento aqui. Estou chamando o nosso Pai, né? Santificado seja o seu nome, venha o teu reino. Sabe por quê, meus irmãos? Porque não tem mais a ver comigo, tem a ver com Ele. Venha o teu reino, é sobre Ele. Não sou eu mais quem comando. Quem comanda são os valores do reino dele. Não os valores desse mundo. Não o que eu quero aqui. Não o que eu quero, o que eu desejo. Mas o que ele deseja e o que ele me manda fazer. Não tem a ver comigo, tem a ver com ele. Aliás, faça-se a tua vontade. É a próxima parte desse verso. Na terra e no céu. Não é mais a minha vontade. Eu estou orando o quê? Faça-se a tua vontade de quem? Minha ou do meu Pai? Do meu Pai. Está entendendo porque essa oração é mais difícil de fazer, Vanderlei? Não é mais a minha vontade, não é o que eu quero. Agora é. E o que ele quer, às vezes, é diferente do que eu quero, Daiane. Mas eu estou falando, faça a sua, não faz a minha, não. O senhor sabe melhor do que eu, Thalita, né? Se fizer a minha vontade, talvez vai dar errado. Faz a sua, então, na minha vida. É difícil orar isso, meus irmãos. Vocês estão entendendo porque isso não pode ser uma reza? É uma oração pensada e difícil de fazer, meu Antônio. Faz a sua vontade, que a minha eu sei que é errada. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Mas, aí, Jonas, se eu estou sozinho aqui no meu quarto, por que eu estou orando o pão nosso? Por que eu estou orando o pão nosso se eu estou sozinho no meu quarto, do jeito que ele pediu para eu fazer? Né? O pão que está na minha mesa, meus irmãos, não pode ser só meu. Ele não pode ser mais só meu. Ele tem que ser nosso. E quando eu estou pedindo isso, Jonas, eu estou pedindo para o seguinte, para o pão que ele coloca na minha mesa seja suficiente para mim e para eu repartir com quem precisa. Interessante, né? Não pode ser mais só meu, o pão que está aqui. Isso não é ideologia, meus irmãos. Não tem a ver com política, não tem a ver com nada disso que as pessoas falam por aí. Para de pensar nessa bobagem. Isso aqui é um valor eterno do reino de Deus. E quem ensinou a orar assim foi o próprio Jesus. Esquece política e ideologia nesse momento. Não tem nada com isso. Me dá, Senhor, todo dia o pão que é nosso. Coloca na minha mesa o que eu posso repartir com quem não tem. Porque o pão é nosso que o Senhor dá. E perdoa as nossas dívidas. Eu estou pedindo perdão pelo pecado dos outros também. Perdoe as nossas dívidas. Eu sei que o meu irmão peca. E às vezes ele me ofende. Mas eu preciso orar por ele porque eu também peco. E eu também ofendo. Nós somos iguais. Ele precisa de perdão. Eu preciso de perdão. Nos perdoa, Senhor. Por favor. É o que a gente está pedindo nessa oração. Perdoa ele e perdoa a mim também. E não nos deixe cair em tentação. Vocês estão entendendo que é tudo no plural no reino de Deus? Não é nada mais só para mim. Nem o perdão, nem o pão e nem também que não me deixe cair em tentação. Não nos deixe cair em tentação. Porque eu sei que às vezes a Vitória também quer enfiar o pé na jaca.
Da mesma maneira que eu, às vezes, tenho vontade, Eliane. A Eliane também tem. Então eu estou orando, Senhor, não deixa a mim, e não deixa a Eliane também cair em tentação. Porque eu sei que ela passa por provações, por tentações. Né? E eu preciso ajudar a Eliane. E eu preciso da ajuda dela. Então não nos deixe cair em tentação. É tudo no plural, no reino de Deus. Esse é um valor do reino eterno, meus irmãos. No plural, não é nada mais só para mim, nem oração, nem os pedidos, nem as bênçãos, mas livra-nos do mal. Não é me livra do mal e ferra o outro. Vocês estão entendendo? Não é isso. Nos livra a nós todos do mal, meu Senhor. Né? Mas eu falo, mas ele não merece, o Breno não merece, não. Eu não gosto do Breno. Né? Não livra o Breno do mal, não. Livra a mim, deixa ele. Né? Que se lasque para lá. Não. Mesmo que eu não goste do Breno, a salvação, a cruz foi por ele também. Ele merece tanto quanto eu. Quer dizer, nenhum de nós merecemos. Mas ele pode ter tanto quanto eu, se a gente aceitar Jesus. E é engraçado que às vezes eu acho até um verso na Bíblia, né? Para eu não orar pelo Breno, para eu não abençoar o Breno se eu não gosto dele, ou se ele me fez alguma coisa. Eu vou até achar na Bíblia aqui algo que justifique eu não orar por ele. Outro dia eu vi um pastor fazendo isso num programa. Não era nosso pastor não, tá bom? Fiquem tranquilos. Se algum pastor nosso fizer isso, ele tem que sair fora de lá rapidinho. Era um outro pastor. Ele falou, eu não vou orar pelo fulano. Sabe aquele? Assim, de jeito nenhum. A Bíblia não me fala para eu orar por ele. Inclusive, a Bíblia fala que é para eu não orar por ele. E achou um verso lá. Vocês estão entendendo, meus irmãos, como é que a gente é? Mas, na verdade, é que eu tenho que pedir para o Senhor livrar ele, essa pessoa de quem eu não gosto e que ela não gosta de mim. Livra ele, Senhor, também. Porque o Senhor também precisa me livrar. Então, livra ele junto. Né? Você pode falar, eu não queria estar pedindo, mas eu tenho que pedir, Senhor, livra ele também. E teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Meus irmãos, o reino de Deus é totalmente comunitário. Esse é um valor eterno. Comunidade é um valor eterno. Viver em família, viver em união. Eu queria terminar, que já passou da hora, dizendo para vocês que é o seguinte: o mundo seria muito diferente, não se tivesse outra religião, mas se todos nós e todo mundo olhasse para cima, olhasse para o alto, para os valores eternos e olhasse aqui para dentro, pelo que você está tomando de valor para a sua vida. Que possamos fazer, construir esse mundo diferente, porque é nele que nós vamos viver, embaixo desses valores, que nós vamos levar daqui para a eternidade. Que Deus nos ajude, nos abençoe a conseguirmos. Amém?